Convido você a abrir comigo 2 Samuel, capítulo 5. Espírito Santo, venha com teu grande poder também nesse momento, Senhor, para transferirmos a tua santa palavra, uma visão toda especial da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor nos dê graça, sabedoria e poder. Que o Senhor possa nos marcar nessa noite com esse grande poder. No nome de Jesus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 5. Você se achou aí? Amém? Diga comigo, ouvindo o ruído do sobrenatural. Aleluia. Leia por enquanto comigo o versículo 23 e 24 de 2 Samuel, capítulo 5. E consultou Davi ao Senhor, o qual lhe respondeu: não subas, faça um rodeio por detrás deles, pela retaguarda, e virás a eles por diante das árvores de amoreiras. E quando ouvires um ruído como de uma marcha que irá pelas copas das árvores de amoreiras, então te moverás, porque o Senhor sairá diante de ti a ferir o acampamento dos filisteus. Amém? Ouvindo o ruído do sobrenatural. Nós enfrentamos um sistema que tem uma engrenagem para nos forçar a não acreditar nas coisas sobrenaturais de Deus. Esse sistema tem a sua força maior no condicionamento dos pensamentos. E o dono desse sistema é um grande vilão chamado Satanás. E o diabo vai trabalhar em todo o tempo, principalmente no condicionamento dos pensamentos, para fortalecer ideias mentirosas para a gente. Como, por exemplo, o tempo para ouvir o sobrenatural já passou. Esse tempo foi um tempo que pertenceu à igreja primitiva. Sim, na igreja primitiva se ouvia o sobrenatural. Não é mais para o nosso tempo. O tempo para ouvir o sobrenatural era no tempo do Antigo Testamento, junto daqueles grandes profetas, como de Elias, quando ouviu o estrondo de muitas águas, e ainda não tinha nada no céu, não tinha nuvens, mas ele já, no coração dele, na mente dele, ele já ouvia esse estrondo. Essa estrutura, essa engrenagem, com esse vilão, também vai trabalhar a seguinte coisa: a estrutura espiritual para ouvir o sobrenatural é muito alto para vocês. Vocês são medíocres. A espiritualidade de vocês é baixa para viver essas coisas sobrenaturais. Vocês não podem viver isso. Essa é uma mentira de Satanás. Um outro movimento que se trabalha na mente é: ouvir apenas o natural é suficiente para a gente. Nós não precisamos do sobrenatural. O natural já está de bom tamanho. Não precisamos ter contato com aparições de anjos. Não precisamos ter contato com a manifestação da profecia, com as interpretações da língua estranha. Não precisamos de grandes milagres na igreja.
Não precisamos de nada disso. Viver apenas o natural já está de bom tamanho. Essa é uma engrenagem deste vilão que condiciona os nossos pensamentos a acreditar nessas coisas. Bom, não é mais tempo de sermos curados pela mão divina. Agora vocês têm bons convênios, bons médicos, que é uma coisa duvidosa quando a gente pensa na realidade da nação brasileira. Mas essa é uma ideia desse vilão. Se vocês não precisam mais do sobrenatural, o natural é suficiente. Ninguém precisa mais achar um dinheiro na boca do peixe. Vocês não precisam mais viver essa experiência. Não precisam mais. Hoje vocês têm um sistema bom de cartão de crédito, de empréstimo. E por causa dessa estrutura, a gente para de acreditar que a gente pode viver coisas sobrenaturais com Deus. E Deus quer justamente fazer isto, movimentar o sobrenatural dele na minha vida e na sua. Uma outra mentalidade dentro desse condicionamento é ouvir o sobrenatural é coisa de louco. É gente que está surtada, gente que está vendo anjo, gente que está ouvindo coisas de Deus, é gente louca. Isto é uma defesa dentro dessa estrutura. Mas, amados irmãos, quando estudamos as Escrituras Sagradas, quantas vezes Deus falou com pessoas no modo sobrenatural? Enviou anjos para falar com pessoas. Ele mesmo, na manifestação de cristofania, o próprio Senhor Jesus veio e se apresentou para pessoas. Portanto, o que eu quero movimentar o meu coração e o seu coração é que nós podemos ouvir o ruído do sobrenatural. E há algo profético aqui, nesse versículo que nós lemos, no versículo 24. E quando ouvires um ruído, como de uma marcha que irá pelas copas das árvores de amoreira, então se moverá. Aleluia. Quando você tem um contato com algo que é sobrenatural, nesta hora você pode se mover, porque Deus vai fazer aquilo que Ele garantiu na manifestação dEle no sobrenatural. E nesses dias, Deus está querendo se movimentar em coisas sobrenaturais comigo e com você. E quando você entra em contato com esse sobrenatural, então você pode se mover nessa direção, porque Deus vai fazer. Uma das coisas que Deus quer fazer com você, meu irmão, Deus quer que você cure pessoas. E o Espírito Santo vai falar com você. Vá até essa pessoa e cure essa pessoa no meu nome, na minha autoridade. Você precisa viver experiências sobrenaturais com Deus e se mover naquilo que Deus fala com você. Quantas experiências eu já vivi na minha vida dentro do cristianismo, coisas que Deus falava comigo, faça! E muitas vezes para algumas pessoas era loucura obedecer aquela voz, mas a gente obedecia e a gente vivia coisas extraordinárias com Deus. Foi disso que o bispo disse, quando o Espírito Santo fala com você sobre uma coisa, por mais difícil que seja em obedecer aquela voz que é do Espírito Santo, é o sobrenatural se movendo sobre você. Obedeça, porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida e na minha vida. Eu e você precisamos, na fortaleza da mente, quebrar todo o condicionamento mentiroso de Satanás. Quando fala para a gente, o tempo do sobrenatural já passou,
A estrutura espiritual de vocês é pequena, não dá para vocês. Fiquem apenas com o natural que já está de bom tamanho para vocês. Essa coisa de sobrenatural é coisa de gente louca, é coisa de gente que está lá no CAPS. E muitas vezes nós mesmos manipulamos isso e começamos a pensar assim, bom, essa turminha acho que está ficando louca. E o Espírito Santo está querendo fazer tantas coisas na minha vida e na sua vida. Eu só preciso me abrir para isso. Dizer, Espírito Santo, faça tudo o que o Senhor quiser, mas eu quero ouvir atentamente o que o Senhor quer fazer comigo. E Deus foi tão bom com Davi, que quando os filisteus novamente voltam para pressionar a vida de Davi e das pessoas que estavam com ele, Davi, nesta pressão, buscou ao Senhor. Que vou fazer? E Deus então dá uma resposta de um mover sobrenatural para Davi. Davi, fica tranquilo. Você vai fazer diferente. Você vai dar a volta por detrás. E vai chegar na frente das amoreiras. E vai esperar. E vai chegar uma hora que você vai ouvir um estrondo, um barulho de marchas por cima das amoreiras. E quando você ouvir esse barulho, não é um barulho natural, não é alguma coisa deste mundo, é uma coisa do meu mundo, é uma coisa do mundo invisível, é o meu poder marchando com os meus anjos por cima das amoreiras, por cima das copas das amoreiras. E quando você ouvir esse barulho, mova-se, porque você vai viver uma grande vitória, um grande poder. Mas eu e você precisa desejar entrar em contato com as coisas sobrenaturais de Deus. Isto começa aqui no coração, começa aqui na nossa mente. E Deus quer fazer coisas sobrenaturais comigo e com você nesses dias. Como Ele fez na multiplicação dos pães e dos peixes. Aquilo ali era impossível no modo natural. Não podia nascer pão, pois não tinha forno, não tinha padeiros, não tinha estrutura para fornecer pães. Não tinha peixaria. Só tínhamos alguns pães e alguns peixes. E foi o suficiente para o sobrenatural de Deus acontecer. E 5.000 almas, se não me falha a minha memória, saciaram dos pães e dos peixes. E ainda sobraram, se não me falha a memória, 12 cestos de pães. Aleluia. E esse sobrenatural de Deus precisa entrar em contato com você, na sua estrutura mental, na sua estrutura de comportamento de fé. Eu preciso crescer isso. E a gente vai começar a avançar nisso, a partir do momento que eu começo a dar atenção para essas coisas. A partir do momento que eu paro e começo a me ajoelhar e dizer, Deus, o Senhor pode fazer algo sobrenatural. O Senhor pode se movimentar. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é começar a sonhar de novo com essas coisas grandiosas da parte de Deus. E querer viver essas coisas. Nós não podemos mais querer vir para os nossos cultos e desejar que seja um culto muito tranquilo. Não. Nós precisamos ir para cá e querer que Deus venha e se manifeste e faça coisas grandiosas no nosso meio. Como fez na rua Azusa, no grande avivamento que aqueles irmãos viveram, porque eles desejavam o sobrenatural de Deus na vida deles. E coisas estranhas começaram a acontecer neste avivamento. Ao ler essa história, descobri que uma pessoa que nunca havia tocado um instrumento desses de órgão, piano, mas naquele avivamento o Espírito Santo veio sobre essa pessoa
E diz a história que ela saiu da casa dela, entrou no culto e foi até o teclado, o piano e começou a tocar pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa que nunca tinha tocado na vida. Era o sobrenatural de Deus naqueles dias. A história conta que os pecadores começaram a sentir um desejo tão grande no coração deles, que eles começaram a ir para aquele lugar, para aquela igreja, sem ser convidado por ninguém. E vinha gente de lugares distantes, de lugares mais perto, porque aquela igreja, naquele momento, estava querendo ouvir o sobrenatural de Deus, entrar em contato com o sobrenatural de Deus. E eles viveram isso. E o sobrenatural de Deus é uma participação de Deus na vida da igreja. E Ele tem muita alegria e muito prazer em se mover com o sobrenatural dEle na sua vida e na minha vida. Aleluia. E Davi vai viver esta grande experiência do sobrenatural. Você pode imaginar aí na sua mente o momento que Davi está em frente às amoreiras. E aqui em Vieira tem um lugar que tem algumas amoreiras, que é lá na represa 1, se não me falha a memória, aquela lá em cima. Não sei se tem ainda, faz tanto tempo que eu não vou lá. Mas lá tem muitas amoreiras. Imagine você de frente dessas amoreiras. E você começa a ouvir um estrondo, um barulho de marchas por cima das amoreiras. Um barulho que não era deste mundo, que não se associava a nenhum barulho deste mundo. Era um barulho do alto, do mundo de Deus. Era o poder de Deus ali com Davi. E Davi vai viver essa grande experiência. Se Davi viveu grandes coisas com Deus, você e eu podemos viver grandes coisas com Deus. E esse crescimento de fé começa nessa grande fortaleza que chamamos a fortaleza da mente. Tudo está na nossa mente. Se você começar a mover a sua mente para pensar o que Deus pensa, para ser o que Deus pensa, então o nível de fé vai aumentar na sua vida. E isso vai lhe proporcionar a viver grandes experiências com Deus. Mas é importante que na nossa mente a gente começa a modificar a nossa mente. Existe um texto bíblico que diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Quais as coisas de sobrenatural de Deus que está lá em cima, que eu posso pensar nelas? Pedro, por um pouco de tempo, passou a pensar nas coisas de cima. Quando ele, na mente dele, ele visualizou o Senhor da vida dele andando por cima das águas. Ele passa a pensar nas coisas de cima. Ele entende que aquilo ali é um movimento de cima. Não é um movimento aqui da terra. É de cima. Ele fala com o seu Senhor: eu também quero viver esse movimento que é de cima. Permita-me que eu ande por cima das águas. E a Bíblia diz que Pedro, então, cheio de coragem, com a mente lá em cima, sai do barco e dá um passo, dois, eu não sei quantos passos ele deu. Mas enquanto ele estava pensando nas coisas de cima, ele se manteve em cima das águas. Mas quando ele tira a mente dele das coisas de cima e coloca a mente dele nas coisas de baixo, então ele entra em contato com toda a estrutura que envolve o medo no ser humano. E a partir dali ele começa a afundar. Afundar. Uma coisa eu sei. Apesar do fracasso de Pedro,
mesmo debaixo desse fracasso, ele ainda viveu momentos especiais, extraordinários com o Senhor Jesus. Porque ele foi capaz de andar um pouco de tempo por cima das águas. Aleluia. E muitas vezes nós criticamos a fé de Pedro. Mas qual de nós já conseguiu fazer esse feito de Pedro? De andar alguns segundos por cima da água. É verdade que ele fracassou depois de um tempo. Mas ele viveu esse momento tão especial de andar por cima das águas. A Bíblia não nos dá informação de quanto tempo foi esse andar de Pedro, de quantos metros ele andou. Não sabemos, mas nós sabemos que ele viveu o sobrenatural de Deus. E eu e você pode viver o sobrenatural de Deus. O irmão Cláudio Policarpo deu um testemunho aqui, quando ele estava chegando na igreja. Ele estava debaixo do vício, do tabagismo. E ele, na época, procurou nosso bispo Souza e pediu para o bispo orar por ele. E o bispo ungiu os lábios dele com óleo. E ali ele acreditou que ele poderia viver o sobrenatural de Deus com a oração da fé, pela unção do óleo. E ao ser ungido nos seus lábios, nunca mais fumou cigarro algum. Um homem que fumou por anos, era um dependente químico da nicotina e outros elementos que está dentro dessa coisa que chamamos cigarro. É só Deus para fazer isso. A ciência no natural diz que isso não é impossível, que a pessoa vai gastar muito tempo para viver essa libertação, para se afastar, não vai dar conta. A coisa de baixo fala isso. Essa estrutura de baixo fala isso. Mas o que é lá de cima fala que eu e você pode viver coisas extraordinárias com Deus. Podemos. Nós estamos assistindo um vídeo. Assistimos na reunião de oração, eu já assisti. Quero trazer esse vídeo, se Deus assim permitir, para a noite do chocolate quente. Vai ser uma quinta-feira nesse mês. É um testemunho fortíssimo, fortíssimo, de um menininho que nasceu com problemas mentais, que rastejava no chão. Desses que nós atendemos aqui, que a Rosana do César trabalha aqui, eu esqueci o nome ali, Larcabe. Era exatamente um menininho como este. E ao nascer, logo ele faleceu. Literalmente ele morreu. Por volta de 7 horas da manhã, se não me falha a memória. A mãe dele ainda não era uma serva de Deus. Muito pelo contrário, uma mulher voltada para benzimento e tantas outras coisas. Mas a avó daquele menino era uma grande mulher que acreditava no sobrenatural de Deus. E essa avózinha tomou esse menino nos seus braços, levou esse menino para a igreja morto e começou a orar ali. Orou por algumas horas, orou por algumas horas. E uma multidão de pessoas esperavam fora da igreja. E a expectativa daquelas pessoas era de ver aquela avó trazendo aquele menino morto. Para surpresa de todos, a avózinha saiu com aquele menino vivo, ressuscitado pelo poder de Deus. Nós podemos viver coisas extraordinárias no nosso tempo, no nosso bairro, na nossa cidade. Mas precisamos voltar o nosso coração para estas coisas, para o poder de Deus. E isso envolve intimidade com Deus, isso envolve estarmos nos cultos, isso envolve oração, isso envolve jejum, isso envolve uma busca em viver por santidade.
Querer ver esse lado sobrenatural de Deus. Querer conhecer esse lado sobrenatural de Deus. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho. Que experiência extraordinária. Lá estava o povo passando pelo Mar Vermelho. Dividiu as águas de um lado e do outro. Aquele montão de água de um lado. Não sei qual foi a experiência deles ali, passando por aquelas águas. Talvez alguns irmãos foram lá, já aproveitou para pegar uns peixinhos, né? Para colocar no borná, né? Para fazer um peixinho assado mais à frente. Não sei o que aconteceu ali, mas sei que foi algo extraordinário. Foi Deus. Foi Deus. E eu e você precisamos viver coisas assim que a gente vai falar assim. Isto foi Deus. Foi Deus quem fez. E Deus quer que você viva estas coisas. E você vai ter que aumentar o seu nível de fé. Acreditar que essas coisas não foi por um tempo passado. Que você não deve se fechar, porque espiritualmente ainda você não está no nível interessante. Ainda que você não esteja, diga: Deus, eu quero crescer, melhorar o meu nível espiritual com o Senhor. E ainda que essa engrenagem te condicione a pensar que essas coisas é para a gente que é louca, é para a gente que está no CAPS, é para a gente que está lá em Várzea Paulista, no Hospital de Louco. Não. Essa coisa sobrenatural é para mim e para você. Aleluia. E para a gente viver isto, nós precisamos pensar na fortaleza. A Bíblia diz que quando os filisteus foram contra Davi, ele foi para a fortaleza. E a maior fortaleza nossa é a nossa mente. É aqui, meu irmão, que você tem que trabalhar. Quebrar todos os condicionamentos que falam que você não pode, que você não tem direito. Quebrar tudo isso. E nessa fortaleza, Davi orava ao Senhor. Davi consultava ao Senhor. Davi esperava o tempo do Senhor. Na fortaleza, Davi conheceu a vontade de Deus. Na fortaleza, Davi achou sensibilidade. Sensibilidade. Na fortaleza, Davi estava pronto para perceber o movimento de Deus. Na fortaleza, Davi estava pronto para viver o que já existia. Aleluia. Isto é fantástico. Quando você alcança esse nível de maturidade de fé, de estar pronto para viver uma coisa que ainda não existe, mas que para você já existe. Porque você tem fé suficiente para acreditar que Deus traz à existência o que não existe. É um nível de fé que você precisa alcançar, que eu preciso alcançar. Amém? E para concluir, leio esse texto tão bonito de Jeremias que diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Existe algo muito especial dentro desse versículo. Essa sondagem de Deus, ela passa pela nossa mente. E o que ele examina? A nossa conduta. Escute, você é o que você pensa. Se você pensar que você é um homem de muita fé, e começar a pensar nisso, começar a se mover para isto, você será um homem de muita fé. Se você começar a pensar que você é uma mulher de muita fé, pensar e acreditar
baseado no que a palavra de Deus nos promete. Então você será uma mulher de muita fé. Escute, toda a nossa conduta está conectada com o que eu penso. Você é o que você pensa. Existe um provérbio muito interessante que diz: assim como a sua alma pensa, assim você é. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Trazer toda a experiência da igreja primitiva na nossa mente e começar a produzir na nossa mente o seguinte: nós podemos viver tudo o que eles viveram e muito mais. Você, na sua mente, pode trazer uma verdade explícita da boca do Senhor Jesus. Ele disse: eu faço coisas grandiosas, mas as pessoas que acreditam em mim farão coisas maiores. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos nisso. A nossa mente não acredita. Então eu preciso crescer a minha fé sobre isso. E dizer, bom, se Jesus disse que eu poderia fazer coisas maiores do que Ele, Jesus nunca mentiu. Jesus não é mentiroso. Eu posso. O problema é que muitas vezes nós estamos muito mais concentrados nas coisas de baixo do que nas coisas de cima. Quanto mais nos concentramos nas coisas de baixo, menos vivemos coisas de Deus. Quanto mais nos concentramos nas coisas de cima, mais vivemos as coisas de Deus. Se você acreditar, você pode. Nesse testemunho que eu quero passar, esse irmão, já numa idade maior, ele decidiu andar de bicicleta. Só que a situação física dele não lhe permitia. Mas ele começou a estabelecer um pensamento na cabeça dele: eu posso andar de bicicleta. Eu posso. E ele então começou a treinar, e em 6 meses, se não me falha a memória, ele se machucou muitas vezes, passou por muitas cirurgias. Até um dia que ele foi 6 horas da manhã, num domingo, chuvoso, na casa de um irmão que consertava a bicicleta. E ele bateu lá e disse: vim aqui para você arrumar a minha bicicleta. Sai a esposa dele. E a esposa querendo convencê-lo a ir embora, porque era domingo. Ele dizia: bom, que tem demais, que hoje é domingo, eu quero andar de bicicleta. E ela não se aguentou, foi lá e chamou o marido dela: vai lá, resolve o problema desse rapaz, pelo amor de Deus, não aguento mais ele. Sai da cama. E esse homem saiu, começou a arrumar a bicicleta dele. Depois de pronto, ele falava: você vai andar de bicicleta? Ele dizia: eu vou. De forma irônica: você vai andar de bicicleta? Eu vou. E ele então sai dali, dá a primeira pedalada, a segunda pedalada, e passa a andar de bicicleta. Naquele dia, segundo o testemunho dele, se não me falha a memória, ele parou de andar de bicicleta às 19 horas, no domingo. Passou o dia inteiro andando de bicicleta. Porque ele acreditou na mente dele que ele seria capaz de andar de bicicleta. Tudo é uma questão de fé aqui na nossa mente. Você será o que você acredita que você vai ser. Dentro do cristianismo, muitas pessoas vão passar as suas vidas uma vida medíocre, abaixo da média. Mas outras pessoas vão viver acima da média, vão viver coisas extraordinárias de Deus,
porque resolveram pensar por si mesmas, resolveram acreditar. E o Espírito Santo veio sobre essas pessoas e começaram a viver um outro mundo, o mundo do sobrenatural. Aleluia. Escute novamente esse versículo de Jeremias. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. A mente. Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Se a sua conduta for uma conduta de fé, de alguém que paga o preço, de alguém que dobra os joelhos, de alguém que gasta tempo com jejum, principalmente nos cultos de ceia, que nós estamos aqui no tempo de jejum, você vai viver coisas grandes com Deus. De acordo com as suas obras. Todo o meu comportamento está ligado ao que eu penso. Se você é uma pessoa de fé, o seu comportamento será de fé. Será de fé. Mas se na sua mente você não acredita, então o seu comportamento não será de fé. Amém? Quero convidar o grupo de louvor aqui. Nessa noite, eu quero aqui orar, pedir para Deus olhar para nós e nos movimentar para viver grandes coisas. Esses dias, o esposo de um membro nosso aqui, ela nos contava que o esposo dela, que ainda não vem para a igreja, disse para ela assim: meu amor, eu ouvi um anjo. Eu ouvi um anjo. Eu não consegui ver o rosto dele, todo iluminado. O sobrenatural de Deus começando a se movimentar dentro dessa família. O sobrenatural de Deus pode nos tocar, pode tocar a sua vida. Você vai ter domínio sobre as enfermidades que muitas vezes assola a sua vida. É um domínio pela fé. É algo que é tão real para você, que você é capaz de viver isto. Acredite. Acredite. Alguém acreditou que se subisse um aleijado por cima de um telhado e o abaixasse até onde Jesus estava, eles acreditaram que aquela pessoa seria curada. A mente deles era uma mente positiva. Não me entenda mal essa palavra positiva por causa da nova era. É uma questão de crença, de fé. E eles subiram. Aquele cidadão aleijado, que não podia andar, e desceram, abriram um buraco no telhado. E Jesus o libertou da sua enfermidade. É uma questão de fé. E eu preciso crescer o meu nível de fé. E você também. Amém? Nós vamos aqui adorar a Deus. Nessa noite, eu peço para você, para estabelecer um novo desejo no seu coração. Se Deus, eu quero viver coisas extraordinárias na minha vida. Eu quero que o Senhor realize coisas que podem parecer loucuras para o homem, mas são do alto. Eu quero um avivamento na minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Nós vamos adorar a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé um pouquinho. Que nesse tempo de adoração, você peça coisas para Deus.
faça como Eliseu. Eliseu, ao acompanhar o ministério de Elias, e ao observar coisas extraordinárias que Deus fez com Elias, ao encontrar-se com um grande profeta, ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E qual foi a palavra do profeta Elias? Se você ver, tudo está na visão, meu irmão. Tudo está em como você vê as coisas. Está na mente. Se você me ver subindo, será feito. E assim aconteceu. Mas Eliseu estava com o coração desejando viver as coisas extraordinárias de Deus. E até na morte dele, diz o texto bíblico, que havia uma correria, uma perseguição. E uma pessoa morta caiu sobre os ossos de Eliseu. E o sobrenatural de Deus veio. E aquela pessoa ressuscitou. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Diga a Deus, nós queremos um avivamento nessa unidade. Nós queremos um avivamento nessa cidade, na nossa igreja. Nós queremos, Senhor Deus, paralíticos andando. Nós queremos, Senhor Deus, pessoas com câncer sendo curadas. Nós queremos pecadores entrando por essas portas arrependidas dos seus pecados. Nós queremos profetizar pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos interpretar línguas estranhas. Nós queremos falar salmos. Nós queremos ser livres para ser movimentados no poder do Espírito Santo. Eu quero curar pessoas na autoridade do nome de Jesus. Eu quero salvar pessoas na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu quero me autocurar pela fé no poder da cura divina. Eu quero ministrar cura para o meu corpo. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Espírito Santo. Sim, Deus. Renova o nosso pensamento, Senhor. Renova o nosso pensamento. Espírito Santo, renova a fé dos meus irmãos.
renova verdades do sobrenatural. Renova, Pai, com teu poder. Batiza pessoas com teu Espírito Santo. Enche as pessoas com teu Espírito Santo. Libera, Senhor, um avivamento espiritual. Sim. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver tudo que é possível. Oh, aleluia! Aleluia! Espírito Santo, abre o teu mundo do sobrenatural. Queremos viver grandes experiências com o Senhor, com o teu sobrenatural. Fazer com que a nossa fé cresça. Para isto, abra os nossos olhos, Senhor, para ver as coisas de cima. Para ver, Senhor, aquilo que é possível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você poderia aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. 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 Aleluia.